Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, torcedor vascaíno sonhando alto dentro das possibilidades, é claro, do Vasco, sabe que vai embolsar uma grana daquelas com a venda do Rayan, se vai acontecer agora ou no meio da janela, uma coisa é certa, Pedrinho quer e vai vender Rayan por uma questão de sobrevivência dos cofres do Vasco, né? E é claro que o Pedrinho, com muita inteligência, já quer se adiantar. Como o Vasco está fazendo as suas compras parceladas, então o gestor do Vasco já está se adiantando e conseguindo no mercado reposições à altura para a grande, não é nem joia mais, né? A grande realidade vascaína, que é o Rayan, que certamente vai para a Premier League, seja para o Bournemouth, seja para o Newcastle, as propostas chegam e o Vasco sabe que tem nas mãos um grande valor, que é o Rayan, dentro e fora de campo, né? A gente vai falar sobre essa situação do Vasco e principalmente pensando nos torcedores que podem ver o associativo, né? Porque isso aí é um medo. Afinal de contas, clube associativo significa sempre, quase sempre, amadorismo, né? Amadorismo. Quando o Vasco saiu da 777 para o Pedrinho, né, gerou-se uma insegurança jurídica muito grande, tanto que as SAFs que chegaram depois disso foram SAFs ligadas a torcedores, né? A SAF do Cruzeiro, com o Pedro Lourenço, comprando a SAF do Ronaldo, e a SAF do Atlético, que também está ligada a um grupo de torcedores, né? Grandes investidores ficaram um pouco assustados com o que aconteceu no Vasco da Gama. Mas uma coisa a gente não pode dizer da gestão do Pedrinho. É uma gestão que respeita muito o Vasco, é uma gestão apaixonada pelo Vasco, mas é uma gestão que, para dar um passo, ela faz uma análise periférica, panorâmica e depois profunda, muito grande. Esses passos são demorados. Então, por que não vende logo para o grupo A, B, C, D? Os passos do Pedrinho são muito demorados porque ele faz uma análise muito grande. Ele quer sair do Vasco, entregar o Vasco a um grupo que possa, de forma garantida, fazer uma gestão melhor do que a dele. E o torcedor do Vasco não pode negar que a gestão do Pedrinho tem entregado muito mais do que prometia. São duas semifinais de Copa do Brasil, uma delas o Vasco foi para a final, não ganhou o título e tal. Paciência. Mas o Vasco sabe muito bem o que quer. Se no Campeonato Brasileiro o sofrimento não para, o Vasco dificilmente consegue pensar em alguma coisa melhor do que lutar para não cair. Mas esse ano chegou a sonhar, tá? Mas a realidade foi o Vasco lá atrás. Ano passado, o Vasco lutou para não cair o tempo inteiro e terminou ali em 10º. Ok. No ano retrasado, na última rodada, o Vasco se livrou do rebaixamento. Então, no Campeonato Brasileiro, que exige um elenco mais equilibrado, que exige um trabalho mais bem feito a longo prazo, o Vasco tem sofrido. Nos campeonatos de tiro curto, como a Copa do Brasil, e aí fica realmente só a Copa do Brasil, o Vasco tem até ido bem. Na Sul-Americana foi muito mal, nos outros campeonatos que disputou, razoável, né? O Campeonato Carioca, enfim. A questão é que o Pedrinho ele vai entregar o Vasco, podendo o torcedor sonhar com um 2026 em que o Vasco tenha um time melhor do que o de 2025. Se fechar a contratação de Marino Hinestrosa, que ano passado foi objeto de desejo de quase todos os clubes que tinham grana no Brasil, o Atlético Nacional segurou demais, o jogador acabou perdendo um pouquinho de mercado porque não teve o destaque que teve na parte inicial da temporada. A grande verdade é que o Hinestrosa não encantou mais. Fez um campeonato colombiano muito discreto. O Atlético Nacional de Medellín foi eliminado na Libertadores, então não chegou a ter uma sequência, né? E o jogador, não vou dizer que foi perdendo valor, mas os grandes clubes acabaram se enchendo um pouco dessa valorização do Nacional. Cruzeiro não quis mais, Palmeiras não quis mais, Botafogo também não quis insistir no negócio, e aí o jogador ia para o Boca Juniors, né? Para o Boca Juniors. A negociação estava meio que certa, e aí apareceu o Vasco oferecendo pouco mais de 30 milhões de reais, nem é um valor tão alto, né? Qualquer outro clube com grana no Brasil poderia oferecer,
mas a grande verdade é que o Hinestrosa perdeu o mercado no Brasil. Ia para o mercado sul-americano, mercado argentino, para um gigante argentino. O Vasco pintou como uma possibilidade, mas de onde vem a grana do Vasco para tirar o jogador do Boca Juniors, por exemplo? Exatamente da grana da venda do Rayán. O dinheiro já está no caixa? Não. Mas a política do Pedrinho é vendas à vista, compras a prazo. Então o Pedrinho tem o dinheiro, em tese tem o dinheiro, até porque Newcastle e Bournemouth são os clubes interessados com quantias milionárias para ter o Rayán. E com a grana da venda do Rayán ele consegue comprar parceladamente tanto o Marino Hinestrosa, se der certo, quanto o Brenner, atacante da Udinese, que na verdade estava jogando a MLS nos Estados Unidos pelo Cincinnati. Se o Marino Hinestrosa brilhou muito no início da Libertadores e depois acabou perdendo o embalo, né? Tanto que o Vasco está tendo a possibilidade de fechar com um jogador que era desejo do Cruzeiro, por exemplo, né? Desejo do Palmeiras, por exemplo. Quando é que o Vasco poderia brigar com esses times? Se esses times saem do jogo, né? Essa é a grande verdade. E o Brenner? Quem é o Brenner? Pouca gente talvez lembre, mas o Brenner já passou por São Paulo, por Fluminense, até teve um certo destaque no São Paulo, que chamou a atenção do futebol italiano. Teve mais destaque no São Paulo, fez gols no São Paulo, na Udinese não brilhou. Foi para o futebol europeu, bate e volta, né? E aí foi emprestado para o Cincinnati, dos Estados Unidos. Dá para dizer que fez uma boa temporada pelo Cincinnati. Na Udinese, pouquíssimos gols, não consegue ter uma sequência. E aí para a Udinese a melhor coisa realmente é ou emprestar ou vender, porque o jogador não vingou. Ainda é um jogador que tem muita estrada pela frente, né? 26 anos, já mostrou no São Paulo que é um jogador que tem talento, né? Que pode agregar muito, pode ser uma substituição para o Verratti num nível até técnico maior. Claro que o Verratti significava um acerto em termos de números em jogadas aéreas muito maior do que vai ser o do Brenner, sem dúvida nenhuma. Mas o Verratti já estava ali no finzinho da temporada dele no Vasco, já não estava rendendo. E o Brenner pode sim, é uma aposta, é um jogador que pode render, com certeza, tem muito potencial para isso, já mostrou em outras ligas esse potencial. MLS, já tiramos da cabeça, né, que é mole, não jogou na Udinese, mas jogou no MLS lá no Cincinnati. Já vimos vários jogadores que vieram da Liga Americana e jogam bola, jogam muita bola redondinha. Então o Brenner pode sim, ao lado do Nuno, do Andrés Gomes, se vier o Hinestrosa, mesmo sem o Rayán, o Vasco pode sim ter um time interessante, principalmente se tiver o foco na temporada, voltar a focar nas Copas, né? O Vasco voltar a focar em Copa Sul-Americana. Acho que é importante o Vasco voltar a disputar um título internacional e manter o foco na Copa do Brasil, já que para Campeonato Brasileiro, mesmo com esses jogadores, é muito pouco. É muito pouco. A gente viu o time do Vasco encantando nas Copas o seu torcedor, mas o elenco tinha problemas, mesmo com o Rayán, com o Felipe Coutinho, tinha problemas. Esses problemas não vão ser sanados com a chegada de Brenner e Hinestrosa, até porque pode significar a saída do Rayán, seja agora, seja no meio da temporada. Mas o que também não dá para dizer é que o Pedrinho não está fazendo uma gestão importante, né? O que também não significa dizer que, então vamos lá, pegar o caso aí do Botafogo, que tem 10% do social. Esse rolo todo aí do John Textor. Se o Botafogo voltar para as mãos do social, será que... Não. Eu acho que é um caso completamente diferente, porque não há ninguém do Botafogo com a capacidade de fazer gestão de futebol. Ninguém. Garanto a vocês. Não há ninguém. Hoje, quem está lá à frente do social sabe muito bem que chegou lá para fazer a parte do social e dos clubes olímpicos. Então ninguém do social entrou achando que ia pegar o futebol. Não há qualquer possibilidade. Nem eles querem isso, porque eles não entraram lá para isso. Seria a bomba estourando na mão de quem vai fazer a coisa ser talvez até pior, né?
O caso do Vasco da Gama, o associativo, ele tem uma porcentagem muito maior do que, por exemplo, o Botafogo, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, né? E é uma gestão que começou com muitos problemas, mas que, tenho certeza, vai terminar orgulhando o torcedor vascaíno. Muito se falou do Pedrinho. Pô, o Pedrinho não dorme, o Pedrinho tá com olheira, pô, o Pedrinho envelheceu 20 anos, porque o Pedrinho realmente dedicou a sua vida a essa gestão do Vasco da Gama. Provavelmente vai sair sem levantar um caneco, mas vai sair colocando o Vasco nos trilhos. E principalmente a parte financeira, com essa venda milionária do Rayan. Fico por aqui, mais tarde a gente volta aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para falar mais de futebol brasileiro. Valeu!